Saudação revolucionária morador, Salada Maleco na voz outra vez com vocês. Pessoal, já chega na voadora no like, conferindo a inscrição, vê se está tudo certo aí. Compartilha o vídeo, divulga. Temos que chegar aos 2.000 o mais rápido possível, então contamos com a sua adesão, com o seu fortalecimento. Ajuda o Caverna aí, para a gente poder te ajudar também, mano. Esse canal aí, esse conteúdo, a informação que a gente produz aqui, o trabalho que a gente desenvolve chega a mais pessoas. Se puder, se quiser, se achar que é de relevância, que vale a pena, fortalece aí o Caverna aí, só tem uma maneira, pelo Pix, que é o nosso e-mail, cavernahiphopbrasil@gmail.com. Não existe outra maneira de estar fortalecendo o canal do Caverna, certo? A gente não é monetizado, não dispõe dos recursos que o YouTube oferece. Então, chega junto aí, a gente está precisando adquirir uma assinatura do StreamYard, comprar alguns equipamentos, tá ligado? Então, a gente conta aí com fortalecimento, com o que você puder chegar, com o que você puder somar, qualquer valor é muitíssimo bem-vindo, certo? E hoje a gente vai tratar aqui nesse React do Caverna, React na Caverna, de um assunto de suma importância, que a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, adquirindo entendimento e divulgando esse entendimento para as demais pessoas, porque é de suma importância esse tema para que a gente possa avançar. A gente está falando da dívida pública brasileira, a qual a Maria Lúcia Fatorelli vem trabalhando aí há mais de 20 anos, né, na divulgação disso e correndo atrás para que a gente consiga fazer essa auditoria na dívida pública. E a gente vai reagir justamente a um vídeo dela, que ela explica sobre esse sistema da dívida que sangra os impostos brasileiros aí desde a proclamação da independência nesse país, certo? Então, vamos acompanhar o vídeo aí, vamos reagir juntos sobre esse. Vou botar a tela cheia aqui. Olá, eu sou Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Atenção, hein, Cidadã galera? da Muita Dívida. atenção, hein? E, como vocês sabem, este aqui é o gráfico que nós elaboramos todos os anos, mostrando o orçamento federal executado, o que foi efetivamente pago pelo governo federal em cada ano. Nós utilizamos a metodologia do orçamento geral, o orçamento que computa todas as receitas e todas as Olha esse gráfico aí, despesas, galera. tá? Olha a indecência disso aí. Então, esse gráfico, ele é o nosso principal instrumento para a conscientização da população em relação ao privilégio do sistema da dívida. Esse gráfico mostra, por exemplo, que no ano de 2023, em que o orçamento geral da União foi de 4 trilhões 360 bilhões, a dívida ficou com quase 1 trilhão e 900 bilhões, 43,23% de todas as receitas. É importante. Ele é uma das maiores lideranças humanistas do mundo. Aos 87 anos de idade. Deixar registrado aqui que nós utilizamos somente dados oficiais, dados divulgados pelo governo federal nas páginas oficiais. E também é preciso ficar registrado o que alimenta esse orçamento, porque esse gráfico retrata as despesas, a destinação dos recursos. O que alimenta? Todas as receitas, como manda a Constituição. A Constituição manda todas as receitas e todas as despesas. Ó, isso aí que ela vai ficar, para ficar uma coisa mais simples. Imagina como se a arrecadação fosse um cesto e a gente colocasse vários ovos nesse cesto. Cada ovo é como se fosse uma das arrecadações do governo, tá? Para ficar mais simples, é mais ou menos o que ela vai explicar.
tem que constar do orçamento. Está lá o princípio da unicidade orçamentária. Então, ele é alimentado pelas receitas dos impostos, contribuições, taxas, todos os tributos que todos nós pagamos. Ele é alimentado também pelas receitas de privatizações. Quando vende um patrimônio público, o dinheiro vem para o orçamento. Quando o governo federal recebe juros e pagamentos de dívidas, que ele é também credor, por exemplo, ele recebe dos estados, o dinheiro vem para cá. Quando ele recebe dinheiro da venda de títulos públicos, quando ele aumenta a dívida pública, ele obtém uma receita financeira, vem para cá também. Lucro das empresas estatais, em que o governo tem uma parcela, o lucro vem para o orçamento. Então, o orçamento tem várias fontes. E essa daqui é a destinação. Esse gráfico, por que ele tem sido o nosso principal instrumento? Porque quem bate o olho no gráfico já vê que a maior fatia está sendo consumida no pagamento de... Olha a sangria aí, rapaziada. Olha isso aqui, ó. Juros e amortizações da dívida, que no caso a dívida pública. Olha aqui, ó, 1,89 trilhão. Isso no ano de 2000. Parceiro, o bagulho é surreal. Olha o quanto que ele come do orçamento federal por ano. E aí, metade para todas as outras despesas que existem, né? Ó, Previdência Social, saúde, educação, enfim, todas as outras despesas do governo. Isso aqui, galera, isso aqui vai para rentista, bancos, sabe, mercado financeiro. Os parasitas mor da nação e muito ricos, né, que podem comprar esses títulos aí e ficar ganhando milhões, por isso que eles não deixam que os juros baixem, porque se os juros baixarem, eles perdem dinheiro. E eles não estão nem aí, cara. Os caras não geram emprego, os caras não produzem nada, sabe? É a parasitagem no seu grau máximo. Mas vamos acompanhar aí a Marília Lúcia aí, que ela é expert nesse assunto. De juros e amortizações dessa chamada dívida pública. Enquanto a saúde, que é uma área fundamental, fica com 3,69%. Tá vendo? A educação, gente, que é base para tudo. Ano passado, 2,97%, menos de 3% para a educação. E ciência e tecnologia, que é uma área ligada à educação? Uma área fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. 0,29%. Porra. Funciona assim, se você copiar 10 mensagens, a empresa vai mandar isso daqui de comissão para você. Se você copiar 100 mensagens... Dá para perceber também quanto que vai para a defesa nacional. Não é um acaso que Marinha, Exército, Aeronáutica, tudo sucateado. Olha lá, 1,8% de recursos. 1,8%, menos de 2%. O gráfico permite também ver por que o meio ambiente no Brasil está sendo destruído. Por que os órgãos que cuidam, que vigiam, que monitoram o ambiente, o IBAMA e todos os demais, estão sendo sucateados, desvalorizados. Não tem concurso, não tem material, não tem nada. E aí, o resultado, olha aí, Porto Alegre, né? E por quê? Isso aí que ela fala é importante, porque tem décadas aí que não se dá aumento para servidores públicos federais, por exemplo.
e você é obrigado a ouvir um Paulo Guedes, vamos botar uma bomba no bolso do servidor, uma granada no bolso do servidor. Meu Deus do céu, cara. É o povo. Aí, o que acontece? Importante. Por que tem uma simpatia por privatização, pelo controle das contas públicas, esse ajuste fiscal extremo, teto de gasto, novo arcabouço fiscal, retirada de. Porque é o seguinte, não. O rentista, os bancos não podem perder nada. Tira de quem menos tem. Isso aqui, cara, o Brasil pratica uma transferência de renda ao contrário. Em vez de você tirar do rico para dar para o pobre, você tira cada vez mais do pobre para dar para o rico. Não, vamos aqui fazer a reforma da Previdência, botar a população já tão sofrida, tão explorada para trabalhar mais 5, 7 anos. Vamos retirar direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Agora até a Tebet e o Haddad aí estão com planos aí de mexer até no BPC, mano, que é um salário mínimo que as pessoas mais carentes desse país têm direito. Cortar, não é fake news não, tá? Eles estão sofrendo pressão aí, pode ser que eles mudem o papinho deles devido à péssima aceitação, né, desses cortes, porque corta no que menos tem para dar para quem muito tem, tá ligado? É o Robin Hood às avessas. Esse é o Brasil. Fica evidente o que vai para a gestão ambiental, 0,08. Você tem que multiplicar aqui por várias vezes para chegar em 1%. É quase nada. Da mesma forma, o dinheiro para a reforma agrária. Por que nunca aconteceu reforma agrária no Brasil? Estados Unidos fez reforma agrária, Inglaterra fez reforma agrária. Por que o Brasil não faz? Olha aqui o que vai para organização agrária. 0,05%. Você tem que multiplicar por 20 para chegar em 1%. Então, quem olha esse gráfico já bate o olho e vê que o privilégio da dívida está escancarado, não é? E aí a gente teria que perguntar, afinal, que dívida é essa? Boa. Explica para a gente aí, Maria Lúcia. É uma dívida que não tem contrapartida em investimentos. É uma dívida para transferir recursos públicos e consumir toda a receita arrecadada com a venda de títulos, tá? É consumir. Detalhe importante. A sanha do mercado financeiro, a ganância deles é algo ilimitado, mano. Eles querem todas as estatais, eles querem todos os arrojos, todas as retiradas de direito. Eles estão avançando. Essa sanha neoliberal, cara, está avançando numa velocidade e numa agressividade absurda e assustadora, rapaziada. Então, a gente ter esse conhecimento aí do que a Maria Lúcia Fatorelli está nos trazendo e fazer a divulgação para os nossos parentes. Gente, vocês sabem por que o governo não tem dinheiro para gastar? Vocês sabem por quê? Olha aí, vou te mandar um vídeo, aí manda esse vídeo, cara, para a galera poder assistir. Assiste lá, para você entender a dívida pública, a sangria que não para, né, nas contas do governo. Importante divulgar isso. Aliás, é fundamental. Sistema. É um mecanismo. Vou dar exemplo de um dos mecanismos que estão aqui. A dívida interna federal emitida pelo Tesouro Nacional em reais, títulos públicos em reais, está em mais de 8 trilhões de reais. Tá? Mais de 8 trilhões e meio no último dado publicado. Desses 8 trilhões e meio, praticamente um quarto, 2 trilhões e 300 bilhões, são títulos que o Tesouro Nacional doa de graça para o Banco Central
E além de doar essa bolada de 2 trilhões e 300 bilhões de títulos para o Banco Central, o Tesouro Nacional ainda paga, todo mês, uma bolada de juros para o Banco Central sobre esses títulos. O que o Banco Central faz com essa bolada de títulos e com essa bolada de juros? Remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos, o dinheiro da sociedade que está lá nos bancos e que eles não emprestam. Esse que sobra, eles colocam lá no Banco Central, o Banco Central entrega título da dívida e remunera diariamente. Nós chamamos isso de bolsa banqueiro. Por quê? Não existe justificativa técnica ou científica que se sustente para remunerar diariamente os bancos sobre um dinheiro que sequer pertence a eles. Tá? Esse é apenas um dos mecanismos, são vários. É impressionante. É impressionante como que esses caras ganham dinheiro, mano. Tem um dado aí dessa dívida pública que é o seguinte. O banco, olha só, na época da ditadura, isso eu aprendi com a Maria Lúcia, tá? Então tem muitos vídeos dela aí na internet, tem o canal da Dívida Pública aqui no YouTube, você pode se inscrever lá e conferir o conteúdo. Pô, cara, é assustador quando você começa a entender, né? Então, na época da ditadura, em 64, teve o golpe. 3 anos depois, criaram o Banco Central. Aliás, o Banco Central foi criado no mesmo ano do golpe de 64. Em 1967, houve um acordo com os bancos em Nova York, e aí os bancos em Nova York começaram a emprestar dinheiro para empresas estrangeiras aqui no Brasil, e essa dívida que era totalmente privada entre bancos e empresas passou a ser pública, mano. Parte dessa dívida pública nossa, que no caso na época era dívida externa, e hoje, né, é dívida interna, até porque com a globalização o negócio ficou meio misturado e tal, né, o Lula pagou a dívida externa, se gaba, né, o PT se gaba de ter pago, pagou uma dívida que não era nossa, uma dívida que não era pública, não era do Estado brasileiro, tá ligado? Olha que loucura, mano, a dívida privada de empresários com bancos estadunidenses virou dívida pública. Ela não deve falar, esse vídeo não deve ser o foco disso aí nesse vídeo, mas você tem outros conteúdos aí com a Maria Lúcia fazendo essa explicação. Isso é surreal. Você imagina você comprar dívida privada, né? O governo pagar uma dívida que não é nossa. E isso foi feito, mano. E continua sendo feita essa sangria diária, mano. Absurdo, mano, é surreal o que o mercado financeiro. Ah, eu estava falando antes, acabei não concluindo o raciocínio, que é o seguinte: por que o conjunto da população, da sociedade, aceita? Porque tem uma manipulação, né, muito forte pela imprensa corporativa, que são porta-vozes e agentes de manipulação desses entes, bancos, mercado financeiro, sabe? Rentistas, inclusive muitos veículos de imprensa estão sendo comprados por essas instituições financeiras. Justamente além deles serem os maiores anunciantes e tudo mais. Então, você nunca vai ouvir falar mal dessa galera. Globo na Record, SBT, Estadão, Folha, esse jornaleco todo, porque eles estão a serviço justamente dessa galera do mercado financeiro e dos bancos, irmão. E assim, sabe o que é o pior? Em se tratando de televisão e rádio no Brasil, é criminoso 2 vezes, porque esses veículos são concessões públicas. Então, eles deveriam de estar ali a serviço da população, servindo a população, entregando informação benéfica à população, alertando sobre esse tipo de coisa. E fazem exatamente o contrário, mano. Então, a gente se de tudo que é maneira, mano. O povo se fode, vou falar com todas as letras, o povo se fode de tudo que é maneira, mano. Entendeu? É surreal. Simplesmente surreal, absurdo, mano.
Absurdo, absurdo. É absurdo em cima de absurdo. E aí se faz essa lavagem, essa manipulação, e a população acredita que tem que fazer reforma da Previdência mesmo, que CLT não serve para nada, meritocracia, empreendedorismo, toda essa babaquice, esse lixo que é vomitado todo dia na cabeça das pessoas, mano. O Tribunal de Contas da União já declarou que essa dívida não tem contrapartida. Eu vou até pegar aqui, desculpa, a nossa cartilha editada em 2023, Auditoria da Dívida Pública, ferramenta fundamental para garantir transparência, correta aplicação dos recursos públicos e desenvolvimento socioeconômico no Brasil. Você pode acessá-la gratuitamente na página auditoriacidadã.org.br. Botar o link aí, tá, para vocês, pode tá, baixar galera? o PDF. Do site. Na página 13 todo mundo pode dessa baixar esse material, é importante. Tem lá a tela. Nós fizemos um print da tela que o Tribunal de Contas da União apresentou ao Senado Federal. Olha o que o Tribunal de Contas falou. No período de 2000 a 2017, que foi o período que eles pesquisaram, esse aqui foi apresentado lá em 2018, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimentos foi custeada com recurso da fonte de emissão de títulos da dívida pública. Tribunal de Contas da União comprovou em 2018 o que a Auditoria Cidadã vem dizendo desde que nós nascemos lá no ano 2000, no contexto do plebiscito da dívida, que movimentou mais de 6 milhões de pessoas no Brasil. Nosso movimento existe desde então. Então, gente, olha o privilégio. E todos esses mecanismos estão aí, levando a maior parte do orçamento público todo ano, tá? E justamente por causa dessa impressionante conscientização que esse gráfico permite, a Auditoria Cidadã vem sendo reiteradamente criticada. Vários veículos de comunicação, vários economistas, alguns inclusive que se dizem de esquerda, criticam, falam que o gráfico é errado. Primeiro, um gráfico é feito com dados oficiais. Então, essas pessoas estariam dizendo que os dados oficiais estão errados? Elas é que têm que responder. Outra crítica que fazem. Esse gasto com a dívida não deveria aparecer. Por quê? O que eles dizem? Que o gasto com a dívida é pago com receita de títulos da própria dívida. Sabe o que essas pessoas estão dizendo? Que receita obtida com a dívida pública, pronto, está carimbada, só pode gastar com dívida. Essas pessoas estão dizendo que o Brasil não tem direito de usar dívida para fazer investimento, como todos os países avançados fizeram. Olhem para o Japão, aquela ilha perdida lá no oceano. Olha o desenvolvimento socioeconômico, tecnológico daquela ilha. Lá, o juro sempre foi negativo. E a dívida sempre serviu para investimentos. Quem critica, dizendo que o que se arrecada com dívida e que se gasta com dívida não pode entrar no orçamento, está dizendo, está admitindo que o Brasil não pode usar dívida para investimento. Olha que coisa ridícula. É teto de gasto, vou repetir, teto de gasto, agora novo arcabouço fiscal,
retirada de direitos previdenciários, trabalhista e por aí vai. Por quê? Não, a dívida tem que pagar, né? Banco não pode ficar sem receber o dinheirinho ali da dívida, né? Não pode, não pode. Cara, mano, tinha que ter alguém de culhão, essa porra desse país. Aliás, não é alguém, o certo não é personalizar, né, cara? Alguém que vai vir salvar, não. Seria uma conscientização coletiva acerca de pautas e questões que são primordiais e o senso coletivo, o conjunto da sociedade, elaborar, né, políticas públicas. Certo, seria a revolução logo de cara, né? Mas isso não está nem no horizonte, né, mano? Sem chance a médio e longo prazo no Brasil. Então, a gente pelo menos conscientizar a população para que a gente revertesse esses absurdos, essas bizarrices e distorções que só acontecem no Brasil, cara. O teto de gasto do Temer, famigerado Ponte para o Futuro, que é criar não sei quantos mil empregos, não criou nada, é, foi tão perverso que foi condenado pela ONU. Foi considerado uma das medidas mais cruéis praticadas na história moderna da humanidade, mano. Olha só o grau de perversidade que a gente está sujeito e exploração secular, né, histórica, porque essa dívida pública começou aí, né? Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. Aí Dom Pedro proclama a independência, aí Portugal fala, então essa dívida agora é tua, Brasil. E empurrou a dívida e a gente já nasce devendo a Inglaterra enquanto país. Cara, olha, bagulho absurdo, parceiro. E aí foi só a bola de neve, né? Passado o tempo, foi só a bola de neve. Por quê? Nós temos que ser eternamente atrasados? Nós temos que continuar pagando o juro mais alto do mundo? Parece que sim. E sacrificando todo o orçamento? Parece que sim. Porque você paga essa dívida. Você que está nos ouvindo precisa saber o seguinte: por que criticam tanto o gráfico da auditoria? Porque não querem que você saiba. Ele põe o rei nu. Que você está pagando. Ele põe o rei nu. E por que você está pagando a dívida? Você já ouviu falar do teto de gastos? Lá da emenda 95? Foi revogado no ano passado, mas no lugar dele colocaram o arcabouço fiscal, que continua sendo um teto de gastos. Exatamente. Com uma pequena flexibilidade. O que é esse teto? Onde que o teto atua? Só desse lado aqui do gráfico, ó. O teto é só para gastos com previdência, assistência, saúde, educação, defesa nacional, administração, ciência e tecnologia, segurança pública, organização agrária, gestão ambiental, etc. Teto é só para isso. Não tem teto aqui, ó, no gasto com a chamada dívida pública. Aí é que tá, né, cara? Então, o gráfico... Aí é que tá, né, o grau de maldade, né? Porque se você utilizar... Já pensou, cara, utilizar esses recursos, né? E outra coisa, além do mais, se você for parar para analisar, por exemplo, a reforma da Previdência, ela não mexeu com os militares, por exemplo, que têm poupudas pensões vitalícias de filhas solteiras e aquela coisa toda, né? E bizarrices que só tem nos judiciários, penduricados, que tem salários aí de membros do judiciário que chega a 500 mil por mês. Porra, pelo amor de Deus, a gente sabe que o teto salarial do funcionalismo público no Brasil é o da presidência. Ninguém pode ganhar mais do que... E ganham, mano, ganham. Dão um jeito deles de fazer os esquemas e tal, se inspiram penduricados e ganham. A gente tem, por exemplo, no meio militar, o morto-vivo. O cara é declarado morto estando vivo. Ele pode cometer qualquer crime, homicídio. Tem um parceiro do Bolsonaro que foi preso aí um tempo atrás,
nem sei se ele ainda está preso. O cara tentou homicídio, vendeu fuzil para facção criminosa, o cara fez não sei o que, acho que ele era coronel, agora eu não lembro o nome dele, parceiro aliado do Bolsonaro. Inclusive tentou ser candidato, e graças a Deus, feliz, não conseguiu se eleger. E esse cara tem crimes, diversos crimes. Em vez dele ser expulso com o pé na bunda das Forças Armadas sem direito a nada, não, ele foi dado como morto-vivo. Aí ele fica sem receber o soldo, mas a mulher dele recebe. E ele é declarado morto-vivo nas Forças. Cara, é um bagulho grotesco que chega a beirar o inacreditável, mano. Mas tem. Tem. No Brasil tem esse tipo de coisa, tá ligado? Inclusive o Bolsonaro, um péssimo militar, né, foi expulso também. É, e só não ficou pior para ele porque ele tinha apadrinhamento lá, Costa Quente, conseguiu se safar, porque o cara queria explodir quartel, mano. Cara insubordinado, brigando por aumento de salário. Isso tem reportagem da Veja na época, tem declarações dele, isso eu não sei o que estou falando, não, tá? Se você não está acreditando, dá um Google aí, pesquisa aí, quem dá luz a cego é Santa Luzia. Obrigatoriamente tem que retratar tudo junto. Para ficar claro para as pessoas que estão pagando essa conta, que estão sofrendo com o teto de gastos, para elas entenderem que enquanto o teto é aplicado aqui não tem teto. Aqui é o privilégio total. E por que você paga quando tem teto? Vocês estão acompanhando aí as mobilizações de servidores públicos? O governo fala que não tem dinheiro para dar uma reposição inflacionária. Ou seja, servidores públicos estão tendo redução salarial, porque eles não estão tendo nem reposição inflacionária há anos. E os sucessivos governos falam que não tem dinheiro para repor, para cumprir a Constituição, que a Constituição manda todo ano fazer esse reajuste. Como não tem dinheiro? Se nós temos mantido cerca de 5 trilhões em caixa há anos. Eram 4, agora já são 5. Nós temos dinheiro empossado na conta única do Tesouro Nacional, em reservas internacionais, lá no Banco Central, remunerando diariamente a Bolsa Banqueiro, tudo reservado para o sistema da dívida. Enquanto aqui é arroxo, não se faz concurso, o IBAMA desmontado, não tem gente para fiscalizar a destruição ambiental, e o planeta e o nosso país correndo risco, as pessoas morrendo. Olha lá em Porto Alegre, mais de 170 pessoas até agora. E mais, você paga. Lembrando desse vídeo aí, pessoal, do teto imposto já tem um tempinho, na saúde. Tá? Já tem um tempinho, por isso que ela está falando de Porto Alegre aí. Provavelmente, deixa eu ver aqui, provavelmente, deixa eu ver. Aí, 4 meses, tá? Esse vídeo tem 4 meses. Na educação, até o piso constitucional para saúde e educação está correndo risco. Para quê? Para sobrar dinheiro para o sistema da dívida. Como que você paga a dívida? Com o teto, com os tributos que você paga, com as contrarreformas. Todas, sem exceção. Todas as contrarreformas da Previdência aplicadas desde que a Constituição foi aprovada foram para adiar direitos, retirar direitos e reduzir direitos. Todas. Por quê? Para gastar menos com previdência social, que atende dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. Por quê? Contra-reformas.
para pagar mais juros. Então, esse gráfico, gente, ele tem que ser assim, como manda a Constituição, atendendo ao princípio da unicidade orçamentária, e em respeito à sociedade que paga a conta. Engraçado, a Constituição é válida para alguns Como lidar alguns com uma pessoa momentos narcisista? e Elogiando, outros não, né? dá parabéns para ela. Essa pessoa que fez essa pergunta. Surreal. Mas tem outro mecanismo que você paga. A DRU, já ouviu falar da DRU? Mesmo quando falam que nós não estamos fazendo superávit primário, liga aí na a DRU aí, ó. continua operando. É uma desvinculação de receitas da Seguridade Social, Previdência, Assistência, Saúde, Educação, e da educação, que são subtraídas. Para quê? Para pagar mais dívida. Quando nós privatizamos patrimônio público, você perde. Olha o que tem acontecido com a privatização de empresas de energia elétrica no país, um sucateamento geral. Fato. E aumento do preço da energia. Só para dar um exemplo. Onde que vai o dinheiro da venda de patrimônio público? Vai para pagar dívida. Então, minha gente... Cara, olha que loucura, mano. Todas essas... Os impostos que são arrecadados do suor da venda da força de trabalho da população brasileira, esses impostos construíram as estatais, essas estruturas, né? As hidrelétricas, toda essa porra toda, mineradoras, Petrobras, todas essas grandes estatais. Aí a gente constrói com o suor dos nossos impostos. Depois a iniciativa privada vai lá, compra preço de banana, toda aquela estrutura que já está pronta, pega tudo prontinho, manda a maioria dos funcionários embora para reduzir custo, ficam tendo uma margem de lucro exorbitante, enquanto a gente aqui perde em soberania, que já é pequena, porque são estatais, áreas estratégicas de um país, controle de água, esgoto, saneamento, energia elétrica, minérios, né? A nossa riqueza mineral, a riqueza do nosso solo, tudo privatizado. De Fernando Henrique para cá foi um processo que não parou até hoje, inclusive atravessando o governo Lula, governo Dilma, geral. Compra o preço de banana, começa a lucrar, a gente vai ter um serviço pior, um serviço mais caro, e a iniciativa privada lucrando com aquilo ali. Se der algum problema, como ela estava citando aí em Porto Alegre, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre é uma concessão para uma empresa alemã. Numa cidade alemã aconteceu algo parecido, essa mesma empresa foi lá, na hora assumiu a responsabilidade, fez a drenagem, o conserto os reparos necessários na pista e tal. E... Calma aí, pessoal, já volto aí um minuto. É isso. Vamos dando seguimento aqui. Tive que resolver aqui. Essas destinações, elas precisam estar reunidas, tá? E aí tem gente que fala que o nosso gráfico está errado. Eu já esclareci que ele não está errado, ele é feito com base em dados oficiais, obedecendo o princípio da unicidade orçamentária, obedecendo o princípio de respeito ao povo brasileiro que está pagando essa conta, tá? Então, o gráfico está correto. Outra crítica que fazem é que a gente soma aqui nessa rubrica juros e amortizações. Tem gente que até admite que se coloque aqui no gráfico somente o gasto com juros. E fala que a amortização é só rolagem. Gente, isso aí, quem diz isso, eu faço aqui um convite.
venha conhecer os trabalhos da Auditoria Cidadã, porque a gente faz um trabalho sério de auditoria, de investigação. E o que Para facilitar, eu vou colocar na descrição do vídeo o link lá do site do Auditoria Cidadã, o canal que tem aqui no YouTube, tá? E vocês se aprofundem nessa temática. É muito importante a gente dominar esse assunto, tá? É de suma importância a gente dominar, e eu não vou cansar de falar, vou estar repetindo aqui durante o vídeo. Já passamos da metade ali do vídeo, estamos caminhando aí já para a reta final. Compartilha isso para todo mundo. Você conhece a dívida pública, sabe o porquê da dívida pública? Não, e você encaminha esse conteúdo aqui do Caverna, o conteúdo da Auditoria Cidadã, para todo mundo tem que saber disso. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, né? É até um trabalho até de formiguinha, um trabalho quase que artesanal, né? Corpo a corpo, olho no olho ali, divulgando, galera. Isso é muito, muito, muito importante. A gente dominar esse tema e compartilhar com todos à nossa volta, família, colegas de trabalho, vizinhança, toda a nossa rede de contato. É de suma importância. Coloca nos grupos do Zap, nas suas redes digitais, espalha para todo mundo igual fofoca, mano. É importantíssimo. Que a gente está sendo lesado, cara. Crime que estão cometendo com a gente. E nós descobrimos e comprovamos. Vocês sabem quanto foi contabilizado lá no CIOP, lá no Sistema de Contabilidade Oficial? Sabe quanto que está lá de juros no ano de 2023? 241 bilhões. 241 bilhões. Está lá, juros da dívida, no CIOP. Eu convido vocês a fazer uma continha básica comigo. Se no início do ano a dívida já estava em mais de 8 trilhões, e a taxa básica de juros divulgada pelo Tesouro Nacional estava em torno de 10%, um pouquinho mais. Matheus, e o cara que tem 50 anos, mais de 50 anos, pode prestar concurso? Cara, esse é um mito que tem em relação ao concurso público. A maioria esmagadora dos concursos não tem limite de idade. A gente vai ter alguns concursos, por exemplo, multiplicando, fazendo uma conta simples e extremamente conservadora, pegando o estoque da dívida lá no início do ano, sem contar todo o crescimento da dívida durante o ano, sem contar todas as emissões que foram feitas durante o ano, sem contar o gasto com juro de dívida externa, porque aquele número de 241 bilhões que está lá no CIOP, ele envolve juro de dívida externa também. Nós fizemos uma estimativa, gente, por baixo, pegando a dívida lá no início do ano e multiplicando pela taxa básica de juro divulgada pelo Tesouro Nacional. 2 dados oficiais. Apenas para pegar um parâmetro, quer dizer, o juro teria que estar lá registrado, no mínimo isso. Concordam? No mínimo. Sabe quanto que deu essa continha? 863 bilhões de reais em 2023. Cara, é muito dinheiro então, que vai pelo de cara, ralo. É muito não dinheiro pode nosso colocar que vai só juros aqui. Muito, muito, muito. Por quê? Muito. Grande parte dos juros estão sendo maquiados. A gente está vivendo esse arroxo, e contabilizados nessa desigualdade, como se fosse rolagem. Essa inanição, essa inação, nessa estagnação, cara. Não é? Para esconder o privilégio da dívida. E o que a Auditoria Cidadã faz? Vem aqui e mostra. Por isso que o gráfico recebe críticas. Porque a gente mostra o peso da dívida. Então, o primeiro ponto é esse. Dentro das amortizações, tem
centenas de bilhões de juros que, com base na manobra que é feita, eles estão sendo pagos indevidamente com a emissão de novos títulos. E isso não é rolagem. Rolagem, tecnicamente, seria você pagar uma dívida que está vencendo com outra dívida. Juro é despesa corrente. É despesa corrente. Como despesa para manutenção de um hospital, de uma escola. Despesa corrente. Então, despesa corrente não podem pagar com títulos, a não ser que façam todo um processo legislativo, justifiquem e tudo mais. Não querem fazer isso, querem esconder o privilégio da dívida. Então, o que fazem? Emite título, paga juro e contabiliza como se fosse amortização, para não mostrar. O que a auditoria cidadã faz? Investiga, comprova e mostra. Então, eu convido as pessoas que ainda não conhecem essa manobra para conhecer o nosso trabalho e parar de falar bobagem. Tem veículos de mídia que estão falando bobagem para a população, estão se desmoralizando perante quem conhece e estão iludindo quem ainda não conhece. Não é? Eu queria também desmascarar o tal do cálculo do superávit primário, não é? Que ficam aí perseguindo o superávit primário. Isso é importante, querendo que as receitas de tributos... Muito importante. Só as receitas de tributos... Que é a Lorota que conta pra gente aí, ó. Historinha que conta pra gente aí todo dia, né? Todos os gastos chamados primários, que são os principais, tá? A principal razão de ser do Estado é garantir segurança pública, educação, saúde, previdência e etc. São esses gastos aqui. Eles são chamados, tecnicamente, de primários. Quem defende o superávit primário está defendendo o quê? Que somente as receitas de impostos, taxas, contribuições, todos os tributos pagos pela sociedade, deem conta de todos os gastos primários. Só que essas pessoas, elas se esquecem que durante 20 anos, de 1995 até 2014, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. Vocês se lembram de todo o sacrifício, todo o arrojo fiscal aplicado nesses anos? 1 trilhão de economia. Para onde foi esse trilhão? Para garantir o pagamento de juros. E mesmo assim, estão saqueando o que aconteceu nesse Estado brasileiro, o povo brasileiro. A dívida estava em 80 e poucos bilhões lá em 1995, é roubo, menos de 90 bilhões lá em 1995, ela chegou a 4 trilhões em 2015. Espera aí. Se nós produzimos 1 trilhão de superávit primário, ou seja, não gastamos mais do que arrecadamos. Gastamos menos. Foi feito um enorme sacrifício, um enorme sucateamento do Estado para sobrar 1 trilhão. Mesmo assim, a dívida saltou de menos de 90 bilhões para 4 trilhões. O que fez a dívida explodir? Os próprios mecanismos da dívida. Bolsa banqueiro, prejuízos do Banco Central. Teve ano que o Banco Central deu prejuízo de 250 bilhões. Vocês viram o alarde em relação a isso? Prejuízos de swap cambial e vários mecanismos operados pelo Banco Central dão prejuízo de centenas de trilhões, centenas de bilhões de reais. Isso tudo vai para o gasto com a dívida.
E ninguém investiga, e ninguém critica. Depois vem criticar o gráfico da auditoria cidadã. Peraí, né? Bom, o cálculo de superávit que fazem, além de tudo, aí tem gente que fala, mas a partir de 2015 não teve mais superávit. Em primeiro lugar, o cálculo do superávit que é feito no Brasil segue fórmula ditada pelo FMI, que o poder financeiro é que manda aqui, né? Sempre. Por enquanto. Então, nós Gostei do por enquanto, hein? investigamos que cálculo é Gostei, esse. isso é assim que se fala, Ele Maria quer que Lúcia. só receita tributária Por enquanto. seja computada no cálculo primário. Várias receitas ficam fora. O cálculo do FMI deixa fora, por exemplo, receitas financeiras que a União recebe dos estados. Todo o sacrifício que os estados fazem para pagar a dívida para a União só pode destinar para a dívida. Todo o dinheiro de privatizações vai para a dívida. Todos os lucros da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, etc., vão para a dívida. E, além de toda a receita financeira dos próprios títulos emitidos vão para a dívida. Olha o privilégio. E cadê dinheiro para investimento? Não tem. Por quê? Porque temos que continuar pagando o juro mais alto do planeta? Que vergonha! Até quando? Um país riquíssimo como o Brasil vai ficar julgando a imensa maioria do nosso povo na miséria, na escassez, para continuar alimentando esses mecanismos perversos de transferência de recurso público para poucos privilegiados do sistema da dívida, pagando o juro mais elevado do planeta? Basta! Então, como é que a gente vai sair disso aqui? Nós precisamos fazer uma completa auditoria, uma auditoria integral, uma auditoria que não fique restrita aos números, uma auditoria que investigue toda essa questão que envolve o sistema da dívida, para parar essa sangria, garantir vida digna para todas as pessoas no Brasil, garantir investimentos para o nosso desenvolvimento socioeconômico e virar esse jogo, sair da escassez e passar a viver na abundância que existe no Brasil. Só que essa abundância está ficando restrita a pouquíssimos, né? Basta. Convido, então, todos vocês a acessar auditoriacidadã.org.br, a seguir as nossas redes sociais. Deixa comigo, Maria Lúcia. Acessar os nossos materiais e dialogar com a gente. E um último recado. Aqueles veículos de comunicação que quiserem nos criticar, conversem com a gente. Ou, no mínimo, eles nos não vão deem fazer a isso, né, oportunidade Maria Lúcia? De colocar o nosso lado. Eles não vão fazer isso. É muito feio. São muito canalha, tudo vendido. Chegar, fazer uma crítica, citar o meu... Você é uma pessoa, assim, grande guerreira, Maria Lúcia Fatorelli, gente, tenho profunda admiração. Ela dedica a vida dela, ela está há mais de 20 anos na luta aí por essa auditoria pública, que se faz extremamente necessário e urgente. Então, espalhe isso para todo mundo. Comenta aí, deixa teu comentário aqui, o que você achou, certo? E confere a inscrição, like, tudo aquilo que você já sabe, rapaziada. Até o próximo React na Caverna. Fui!